Amém. Assim, graças a Deus, Deus tem tratado comigo, né? E eu louvo e agradeço, né, a isso, por isso, né? E já tem tempo que Ele colocou no meu coração, né? Em 1 Coríntios 11, no texto da ceia, né? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E isso ficou, sabe, né? Examine-se o homem a si mesmo. E eu fiquei pensando, até o mês passado eu não pude pregar, né? Por conta da situação de casa. E não saiu do meu coração. Examine-se o homem a si mesmo, né? E é fácil a gente examinar a vida do outro, né? É muito fácil, né? É muito fácil a gente falar assim: nossa, o filho dela está dando trabalho. Se fosse meu, eu dava jeito. O que a filha adolescente está dando trabalho? Também uma mata que vive. Se fosse meu. Então, a gente arruma a solução para a vida de todo mundo. É só trazer seu problema que a gente forma aqui uma turminha, num instantinho a gente dá a solução para o seu problema. Mas o problema é a gente examinar a nós mesmos, né? Como desde o início, né, Deus já vinha falando, quando nós vimos para Jesus, muita coisa tem que ser mudada, né? Nós nos convertemos, mas às vezes é necessário que a gente olhe para aquela pessoa que nós éramos e a gente comece a pensar: quem eu era? Como eu era? O que eu fazia? E o que mudou? Será que lá naquela velha Marta, né, mudou tudo? A Marta hoje mudou tudo? Será que não só mudou algumas coisas assim maiores? Não bebe, não fuma, não vai mais no pagode, não vai mais no barzinho, não fica, né? Será que só foi isso? É só isso, né? Eu me lembro, eu tinha uma boca muito dura, não era fácil para responder, para dar uma resposta atravessada. Fácil. Não pensava duas vezes. Se magoava, se não magoava, respondia. E apanhei muito por isso, por ser respondona. Uma vez minha mãe me bateu e depois ela foi falar comigo e eu falei para ela assim: é assim mesmo, primeiro espanca, depois agrada. Apanhei de novo. Apanhei de novo. Mas então eu era desse jeito. Sabe? Eu era muito briguenta, né? E muita coisa mudou na minha vida, sabe? Mas de tempos em tempos, Deus traz alguma coisa. Como eu não lembro se eu estava num culto com todos os irmãos, eu estava indo para a casa do meu pai, aqui no sítio, e eu perdi o ônibus. Não ia ter, mentira, não perdi o ônibus, não ia ter o ônibus naquele horário, naquele dia, que era feriado. E tinha um pessoalzinho ali também esperando o ônibus. E eu liguei para minha irmã e falei para ela: olha, não tem ônibus e vai ter só tal horário. Então eles estão vendo aqui se pede um Uber, né? Aí minha irmã falou assim para mim: não, eu estou aqui no Dona Catarina, eu vou aí te buscar. E enquanto eu estava esperando a minha irmã vir me buscar, o Senhor falou comigo: não é que você não quer incomodar, é que você é orgulhosa, você não quer pedir. E eu estou aqui na igreja, irmãos, há muito tempo já. E o Senhor falou comigo: você é orgulhosa, você não quer pedir. E eu fiquei muito envergonhada. E a minha irmã veio me buscar,
vieram me buscar com alegria, que eu vi a satisfação. E o meu cunhado ainda falou assim para mim: não esquenta a cabeça com ônibus não, Martinha. Quando for assim, liga pra gente, a gente vem te buscar. E eu fiquei morrendo de vergonha. E eu estou na igreja. De terça-feira eu estou aqui, na reunião de oração. Então, volta e meia ao Senhor. Mas cabe a mim também me examinar. Me examinar. Como que eu sou? Como que eu ajo? Né? Eu separei aqui algumas coisas. Eu fui criada com um peso muito grande nas minhas costas, porque quando a minha mãe se separou, eu tinha 7 anos, hoje eu tenho 54, então vocês imaginam aquele tempo. Uma que não se falava assim que se separou, né? As pessoas falavam assim, ela foi largada do marido, era assim que se falava. E a vizinhança não cumprimentava mais, né? E você não era benquista. E eu era filha de uma mulher separada. E na minha família existia um peso muito grande de que eu não ia dar boa coisa, porque era assim que eles falavam. Essa menina não vai dar boa coisa, não. E eu vivi com esse peso e eu procurava fazer as coisas direito, porque eu não podia dar gosto. Agora, será que essa minha vida toda, será que eu vivi da forma que deveria, ou será que eu vivi de forma a não corresponder a uma expectativa? É que nem quando a gente decora a tabuada do novo. Você decora, depois você não aprende. Será que no decorrer da minha vida eu aprendi que eu tinha que andar o caminho, né, direitinho? Tudo bem que uma grande parte da minha vida eu vivi fora dos caminhos do Senhor. Mas de muita coisa eu me privei, de muita coisa. Por quê? Porque até hoje eu tenho uma tia, eu falo assim: mãe, eu acho que só vou ter sossego o dia que a tia morrer. Porque toda vez que ela liga, ela fala assim: nossa, mas você não casou de novo? Essa minha tia, ela tem uma expectativa que eu ainda vou pisar fora da linha, que ela não conforma, né? Mas é assim, né? A nossa vida, infelizmente, a nossa vida é assim, a gente tem que conviver com essas situações. Então, eu sempre fui muito crítica por conta do quê? Desse peso sobre mim. Mas eu era crítica com quem? Com os meus, os da casa, com a minha mãe. Como ontem eu falei aqui, há um tempo atrás eu ficava revoltada. Por quê? Porque eu pensava assim: minha mãe fez as escolhas dela, o seu José fez as escolhas dele. E eu, o que eu tenho a ver com isso? E no dia de Santa Ceia o Senhor falou para mim: o que você tem a ver? Que eu escolhi você para estar aí, para dar apoio. E acabou. Você fez tudo certo? Parabéns. Mas só que agora você vai estar ali. Por mais que você não tenha feito, eles tenham feito escolhas erradas, andado por caminhos tortuosos, eu escolhi você para estar aí. E agora você que vai ajudar eles. E é assim que o Senhor faz. Hoje, eu falo muito, minha mãe fala assim, alguma coisa que ela fala de nós, eu falo assim: mamãe, a senhora fez o que podia com aquilo que a senhora tinha. Eu já não critico mais a minha mãe. Mas também a senhora não. Mãe, a senhora fez o que a senhora podia com aquilo que a senhora tinha. E ela fala assim para mim: minha filha, mas eu acho que eu podia ter. Não, mamãe, a senhora fez o que a senhora podia. Então, por isso que eu estou falando de mim, tá? E graças a Deus que eu não tenho a menor vergonha de me expor, porque eu sei que é para a honra e glória do Senhor, principalmente para pisar na cabeça de Satanás, para que ele veja que as coisas que o Senhor fala
para mim tem efeito. Eu tenho procurado me examinar e mudar, né? Porque a gente examinar o outro é muito fácil. É muito fácil. E a gente não tem dor. A gente não tem dor. A gente precisa ter misericórdia das pessoas. Nós estamos aqui dentro de uma igreja e tem uma multidão aí fora. E essa multidão aí fora vem com cada pecado, com tanta coisa errada. E se a gente for examinar com a nossa nova vida, sem ter misericórdia dessas pessoas, como que vai ser? Que muitas vezes a atitude da pessoa é por conta da vida que ela teve. Então, às vezes a gente precisa abrir os olhos e ver. Eu passei por coisas difíceis, passei, então eu tenho que ter misericórdia daquele que está lá fora passando. Meu irmão, vem, eu te dou a mão, eu te ajudo. Eu também, eu sei que é isso, eu sei que é passar vontade, eu sei que é passar necessidade, eu sei o que é uma mãe trabalhar o dia inteiro e você não ter o carinho de mãe, você ter carência de mãe, porque quando você levanta, sua mãe foi trabalhar, e quando sua mãe volta, você já está dormindo. Mas às vezes a gente não entende isso, porque não passou. Então talvez seja por isso mesmo que o Senhor traz pessoas de vários lugares para fazer parte do corpo. Porque cada um tem uma história, cada um tem um processo. Talvez eu entenda de uma situação, a Carla entende de outra. Deus vai agindo na vida de cada um. Eu não quis ter filhos. Eu não quis. Por quê? Eu não quis ter filhos porque eu não queria que filho meu passasse pelo que eu passei. Porque eu não tinha minha mãe para arrumar meu cabelo. Eu não tinha minha mãe para levar ele na escola. Eu não tinha. E eu falei, a minha vida, nesse momento, não está muito livre daquilo que era a vida da minha mãe. Então eu não quero ter filho. Porque eu não quero que filho meu passe pelo que eu passei. Me arrependi? Teve momentos na minha vida que eu me arrependi. Mas, nós fazemos escolhas. Então, eu fiz a minha escolha. Então, eu digo para os irmãos, graças a Deus, que Deus traz essas coisas que estavam enterradas. Não são coisas grandes, né? A Marta fuma, a Marta bebe, a Marta passa a noite no pagode, mas são coisas que estão aqui. E será que essas coisas que às vezes estão dentro da gente, uma mágoa, eu sou assim mesmo, eu não volto atrás. Eu não perdoo. Não, eu tenho a minha opinião, não, eu tenho um gênio forte. Enquanto fulano não vier falar comigo, eu também não vou falar não. Vamos ver até quando que vai aguentar. Será que essas coisas não nos impedem de caminhar? Não impede a seiva de passar? Nós somos a videira, fazemos parte da videira. Será que essas coisas não impedem de que a seiva circule pela nossa vida? E como eu falei ontem, a boa e agradável vontade de Deus se cumpra em nós? Será que não atrapalha? Às vezes um perdão, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Às vezes isso desenterra um rio que estava ali, totalmente parado, com aquele entulho, com aquela sujeira, e aí uma postura que a gente tem, aquele entulho todo sai, e a água flui, e as coisas andam. A gente precisa examinar a nossa vida. Eu separei o filho pródigo, O
ele tá ali, ele pediu, ele achou que era direito dele. Era direito dele pegar a parte dele. E ele pediu para o pai, eu quero a minha parte. E foi, e fez tudo o que fez. Mas na palavra de Deus diz que quando ele caiu em si, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e ele se lembrou. E voltou para o pai e pediu perdão. E falou para o pai que nem queria lugar de filho. Ele queria ser um dos que serviam o pai. Às vezes a gente precisa cair em si. Ele caiu em si sozinho. Pelo sofrimento ali, talvez o quebrantamento, a situação, que muitas vezes a gente só cai em si quando a gente está passando um momento de dor, de sofrimento. O Senhor vem, começa a falar, talvez a gente abra mais os ouvidos, ora mais, né? Fica mais ligado ao céu. Talvez ali naquela situação, ele desejando as bolotas que os porcos estavam comendo, talvez ali ele percebeu e falou, não, que situação, o que eu fiz da minha vida? Se analisou e voltou. Às vezes a gente precisa que venha um profeta, como o profeta Natan veio falar com Davi, e contou aquela história da ovelhinha, a ovelhinha que o homem tinha, que dormia no peito dele, e Davi se revoltou. Onde já se viu? Pois é você. Este homem da história, Davi, era você. Então, às vezes a gente precisa que alguém venha falar, ou que o Espírito Santo de Deus venha falar no nosso coração. Às vezes a gente cai em si com uma determinada coisa por si mesmo. E às vezes o Espírito Santo de Deus vem e fala com a gente, para que a gente venha corrigir, para que a gente venha se examinar. Porque às vezes, é o que eu falei, às vezes a gente vê só o grande. A gente, hoje à tarde, a minha mãe, nós tínhamos orado por uma família, há um tempo atrás, eram os vizinhos lá. E toda vez que a esposa, eles estavam assim, em vias de se separar, e a esposa chamou minha mãe para orar, e toda vez que havia um problema, minha mãe ia lá orar, eu ia com a mamãe também orar, e graças a Deus, o marido, que era mais difícil, foi para Jesus, aceitou o Senhor. E aí, uma pessoa virou e mandou mensagem para minha mãe, fulano está saindo da igreja. Daí minha mãe falou, nossa, mas que tristeza, puxa vida. Aí eu falei, mamãe, mas... Aí minha mãe foi saber. Não, ele mudou de igreja porque a filha dele estava morando com uma pessoa que é da DNA e que para acompanhar a filha, para que esteja ali próximo, debaixo dos ombros, ele e a esposa também foram. Eu falei, você está vendo, mamãe, como tem gente intrigante? E é de Deus, e está na igreja. Mas talvez quando não aceitou, ainda quando estava no mundo, talvez era a fofoqueira da família, Veio para Jesus, mas ainda está fazendo intriga gospel, Então, a gente precisa examinar. Por que a pessoa já fala aquilo que viu, mas não se inteirou para saber? Só trouxe a notícia triste, Mas não, saiu, mas olha como muda. Olha como muda. Então, a gente precisa prestar atenção, Será que tem da Vera e Marta ainda muita coisa em mim? Com certeza, o Senhor tem me mostrado. Dia a dia Ele tem falado comigo e eu louvo e agradeço a Deus por Ele me mostrar.
Tem horas que eu levo um susto. Às vezes a postura da gente. Outro dia um motorista falou assim para mim: mas vocês que são da igreja, vocês falam que nós somos criatura. Eu falei: olha, seu Eduardo, eu não penso assim. Seu Eduardo, se eu não chegar perto do Senhor, como que eu vou falar de Jesus para o Senhor? Se eu ficar como o fariseu, eu jejuo, eu dizimo, eu sou maravilhosa, eu vou na igreja e vou ser criatura. Como é que eu vou falar de Jesus para essa pessoa? Como? Eu tenho que me aproximar. É numa deixa que a pessoa me dá para me falar. Agora, dependendo da postura da gente, só a postura da gente, às vezes a gente não fala nada. A pessoa se sente tão inferiorizada que ela não tem coragem nem de pedir oração para você. Ela não tem coragem nem de falar: viu, eu estou com um problema, o que você acha? Porque às vezes a nossa postura, eu vou na igreja, eu tenho minha vida com Jesus. E aí? A gente tem que falar do reino com a nossa postura, com o nosso falar, com o nosso agir, com as nossas escolhas. A todo tempo nós estamos comprovando que nós somos de Jesus. Vem trazer uma fofoca, deixa eu te contar. Viu? Acho melhor não. Ou então chama a pessoa para orar com você. Então vamos orar por ela. Né? Então, eu estou falando, né, trazendo isso para a igreja, porque o Senhor falou comigo. Falou primeiro comigo que eu preciso me examinar. Eu preciso, ainda há coisa para ser convertida em mim, ainda há coisa para ser mudada em mim, para que as coisas, o poder de Deus flua na minha vida, para que os planos de Deus se cumpram em mim. Eu tenho certeza que Deus tem um plano para cada um de nós. Eu sempre oro e falo: Senhor, que eu não atrapalhe os seus planos se cumprirem em mim, que eu não atrapalhe, que a tua vontade seja soberana na minha vida, né? Porque só nós é que podemos, não é evitar, mas muita coisa que o Senhor quer para a nossa vida, às vezes pelas nossas escolhas, essas coisas acabam não acontecendo. O Senhor tem um plano e nós escolhemos outros caminhos, né? Então que nós possamos nos render ao Senhor, estar na presença dEle, procurar orar e pedir ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu diga? O que o Senhor quer, né, que eu melhore, né? E eu tenho pedido a Deus, eu tenho falado para o Senhor que eu quero o agir dEle na minha vida, eu quero mudança de vida. Eu já cheguei a orar para falar para o Senhor: Senhor, se tem coisas que eu quero na minha vida, mas que se for para mim te servir e elas não acontecerem, amém, Senhor, amém. Que o Senhor me conforte, que o Senhor traga conforto no meu coração, que se for para fazer a tua vontade, Senhor, eu me rendo, né? Porque às vezes a gente deseja coisas e a gente não sabe às vezes por que elas não acontecem. E se for da vontade do Senhor, que Ele traga conforto ao meu coração, que Ele traga aceitação, que eu possa viver em paz e na presença do Senhor. Se Ele quer me usar como uma ferramenta, amém, né? E em Jeremias 15 diz assim, 17, aqui, o valor da confiança em Deus, né? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando
quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, que a gente possa ver que nada se esconde do nosso Deus. Nada. E quando aqui em Coríntios ainda fala assim, que quando você, lógico, está aqui, examinar, como que fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, nesse momento de ceia, é para que a gente, ali naquele momento, faça um concerto com o Senhor, E aí, eu estava vendo aqui, no 30 diz assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, E esse texto aqui é para nós que estamos na igreja do Senhor. Então, às vezes, você vê que, puxa vida, na minha vida não está acontecendo nada, o que tem? Eu estou indo na igreja, eu estou orando, eu estou buscando, o que está acontecendo? Eu estou vendo que está parado. Há muitos que dormem, há muitos que estão doentes. Às vezes, uma mudança pode mudar tudo isso, com certeza, Então, como eu falei, para que a seiva do Senhor, nós que somos, galhos da videira, nós somos enxertados na videira, que a gente possa se examinar, porque muitas vezes tem uma conchorilha ali, tem um fungo, tem alguma coisa ali que está evitando que a seiva passe, que a seiva flua, que nós possamos dar frutos, que nós possamos ser um galho, uma planta bonita, mais agarrada ainda. Nós somos enxertados, mas nós vamos estar mais agarrados ainda, na videira, Então que a gente possa se examinar, Se às vezes para a gente é difícil se examinar, que a gente possa pedir para Deus, Vou pedir para os irmãos abaixarem a cabeça para a gente orar. Senhor, existem coisas dentro de nós, Pai, que nós nem queremos nos lembrar, Senhor. Coisas que nós vivemos, situações que nós vivemos antes de conhecer o Senhor. E quando nós tivemos um encontro com o Senhor, Pai, muita coisa foi mudada na nossa vida, Senhor. Muita coisa, graças a Deus. Que maravilha, Pai, que maravilha, Senhor. Mas eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Fala aos corações ao meu e ao dos meus irmãos, Pai. Aquilo que tem Te desagradado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, Senhor. Para que os meus irmãos possam fluir, Senhor, na Tua presença, Pai. Para que nós possamos caminhar cada dia a passos largos à Sua direção, sem amarra nenhuma, sem empecilho nenhum, sem trave nenhuma, Senhor. Eu Te peço, Pai, fala aos nossos corações, fala, Senhor, traz insônia, traz no momento de oração, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, que o Senhor possa limpar o nosso interior, Pai,
interior seja limpo, a nossa alma seja branca, limpa, que nós possamos, Senhor, não só deixar coisas grandes para trás, mas as miúdas também, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que possamos nos examinar, não só no dia de ceia, Pai, mas todos os dias da nossa vida, que nós possamos nos examinar. Eu estou seguindo os passos de Jesus? Eu estou de acordo com a vontade do Senhor? É isso? O Senhor iria se agradar de mim dessa forma? Eu preciso mudar. Senhor, me dá força, porque o Senhor sabe que eu de mim mesmo não tenho força, e que toda mudança até hoje aconteceu foi porque o Senhor estava junto conosco. Foi o Senhor que nos capacitou, porque nós sabemos que de nós, pela força do nosso braço, nós não temos capacidade. É o Senhor que opera em nós, é o Senhor que age em nós. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor. Fala, Pai. Traz, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja mudado na nossa vida, Pai. E nos ajuda, Pai, porque nós estamos aqui e queremos te servir, queremos fazer a tua vontade, Senhor. É o desejo do nosso coração, Pai, é te servir, fazer a tua vontade, Senhor. E no grande dia nós possamos estar todos juntos, Pai, ceando na mesa, Senhor, com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? Amém.